Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks pra gente falar hoje sobre a promessa da visão única do cliente, o tal do Single Customer View. Mito ou realidade? Eu acho que essa minha pronúncia, a nossa professora de inglês ia falar, porra, parabéns. Tá funcionando. The book's on the table. Congrats. É isso aí. Tá preparado, Luciano, pra falar sobre Single Customer View? Tô preparado o suficiente. O suficiente, né? Exatamente. Single Customer View, a gente vai falar também de CDP, vamos falar muita porra aqui. E, cara, a gente tá deveras feliz de estar gravando esse podcast aqui em São Paulo, presencial. Porque, como a gente falou, né, Luciano? Se Maomé não vai até a montanha, Porra, né? montanha vai até Maomé. A montanha veio pra Maomé. Exatamente. Mas é o cara que já gravou podcasts conosco, mas todos foram online. É verdade. Agora ele tá aqui, foco em presencial, em São Paulo. Depois de 11 anos. É isso aí. Vou apresentar agora o meu amigo, torcedor do Celtão da Massa como eu, e advisor da Métricas Boss, Lucas Godoy. Seja bem-vindo ao Analytics Talks presencialmente. Muito obrigado. Não necessariamente nessa ordem, né? Talvez advisor da Métricas Boss, torcedor do Celtão da Massa como consequência. Prazer estar com vocês de novo, sempre muito bom poder trocar ideia. Dessa vez presencial, mas vamos lá. Eu já estive algumas vezes no escritório. Não, só não gravou, de não fazer isso ao vivo por lá, mas tá tudo certo. Estamos estreando em 3D o primeiro episódio juntos, então tá tudo certo. Boa. Obrigado demais pelo convite. A gente que tá feliz aqui, cara. Você vem de bagagem, acho que é legal, pra quem não te conhece, você falar um pouquinho da tua passagem, o que você faz hoje, o que é ser advisor. Só pra galera entender, porque muito do que a gente vai falar aqui são coisas que você esteve em 3 frentes dessa parada, que é como fornecedor de solução, de certa forma como lojista, e também como um cara de dados que tá tentando vender isso pro mercado. Então acho que você vai contribuir muito aqui com a gente, mas queria que você só contextualizasse um pouco pra galera te conhecer, caso não tenham passado por algum episódio contigo. Boa, vou fazer isso em 90 segundos. Cara, eu comecei no digital por um acaso. Né? Eu não tenho nenhuma vergonha de assumir que isso não foi planejado. Tirando os nativos digitais, acho que todo mundo. Eu tô na geração que ainda é aceitável ter sido completamente aleatório. A real é que eu sempre trabalhei em agências digitais. Comecei minha carreira trabalhando em agências digitais. E digital no Brasil em 2007 era basicamente fazer Twitter. E fazer Twitter sem ser publicidade. O saque 2.0. Lembra da época que a galera chamava blog? Paradas assim. Época que o Twitter baleava ainda, pô. O Twitter dizia o que as pessoas estavam procurando. Exatamente. A gente vivia ali uma fase que eu vivi de perto. E a gente foi aprendendo a usar redes sociais na época para que as marcas pudessem se comunicar, criar comunidade. Fiz lá minha primeira passagem por esse ambiente. Fui aprendendo com isso tudo. Em 2010 para 11, eu migrei para o lado de lá, que era o lado do SaaS, quando a gente começa a operação da Nemu. Nemu é uma empresa brasileira fundada em Manaus. É um projeto de pesquisa de alunos da UFAM, que tinham professores de diversas outras empresas de tecnologia. Era uma dissidência da Aquan. A Aquan foi a primeira empresa que o Google comprou fora dos Estados Unidos. Então, o escritório que o Google mantém em Uberaba até hoje é o escritório da Aquan. E alguns dos fundadores da Aquan, no momento pós-earnout, respeitaram o non-compete e foram dar aula em Manaus, que era a cidade desses caras. E formaram uma geração de alunos da nossa idade, que era filho de quem eventualmente saiu de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, para ir trabalhar na Zona Franca de Manaus. Estou contando essa história toda porque precisa fazer sentido. Né? E a Nemu nasceu dentro da UFAM, um centro de tecnologia, um laboratório de tecnologia, mas com uma capacidade de produção, de academia muito fora da curva. Gente muito foda, que se juntou para construir o que inicialmente seria o Buscapé Killer. O nosso sonho era construir algo que fizesse indexação de preço, disponibilidade de forma mais assertiva do que o Buscapé fazia na época. O Buscapé era baseado 100% em envio de XML. E aquele negócio atualizava-se muito uma vez por dia. Sim. E o nosso sonho era, vamos crawlear a web, vamos ter preço praticamente real time, e a gente vai ser muito mais assertivo. A gente só não pensou que a gente não tinha audiência.
Quem é que vai usar a nossa solução? E aí, só um parênteses rápido, NEMU ou NIEMU é uma palavra em Tupi-Guarani. Tupi-Guarani não tem escrita. E a palavra significa negociante, vendedor e tal. Então, o conceito da empresa era resolver, né, quem negociaria em seu nome, quem encontraria a melhor oferta para você. Bom, tivemos que pivotar o modelo de negócio. Então, ali entre 2010 e 2011, a gente ficou nessa tentativa. A gente entendeu que o que o produto era capaz de fazer era classificar e agrupar a oferta. E que se eu sou capaz de classificar e agrupar a oferta, eu consigo resultar no melhor uso da busca, que foi o primeiro produto que a gente lançou. Ficamos muito conhecidos como a solução de busca brasileira. Fizemos teste AB contra vários dos gringos. Ocupamos vários desses espaços no e-commerce no Brasil. Vivemos essa fase de lançar produto de recomendação. Lançamos app mobile. A gente realmente construiu muita coisa como NEMU. A NEMU foi adquirida junto com o nosso maior concorrente em 2015. Cowordic. Lynx nos compra. Lynx é uma empresa de varejo. Todo mundo conhece. Varejo físico, queria se digitalizar e ter uma oferta para isso. Então, fui para a Lynx, vivi um earnout na Lynx, fizemos várias aquisições aí como Lynx, empresa de retail media, empresa de retargeting, plataforma. Vivi toda essa fase agora, primeiro como adquirido, depois como quem estava do lado de lá adquirindo essas outras empresas. E em 2019, saí da Lynx, depois do meu earnout, e fui para a Vetex. Meu desafio na Vetex, na chegada, era construir uma rede de relacionamento com o cliente. A Vetex, historicamente, sempre foi uma plataforma que tinha um ecossistema de implementadores que se relacionava em nome dela com os clientes. A Vetex não tinha uma área de suporte ou de relacionamento direto com os 2.000 clientes que ela tinha. O grande desafio era resolver isso pensando no IPO que aconteceria em algo em torno de 2, 3 anos depois disso. Eu entrei em dezembro de 2019, em março de 2020 o mundo trava, todas as lojas físicas fecham, os estoques todos ficam disponíveis para vender no digital e a Vetex dobra de receita de um ano para o outro, crescimento bizarro, todos os clientes super interessados em como se digitalizar. Então vivi essa fase ali, no meu primeiro terço dentro da Vetex, de experimentar, por N fatores, um crescimento que foi exponencial para nós. Minha segunda fase na Vetex já é muito mais focada em geração de receita para a base de clientes, uma vez que a gente já conhecia os clientes, sabia quais eram as necessidades, a gente foi para esse segundo momento. E o terceiro momento foi construir os produtos adicionais. Então, minha última cadeira foi como vice-presidente de Go-to-Market. E a principal atribuição era, a gente não vai ter só a oferta de plataforma. A gente quer ter ofertas que sejam adicionais a isso. Como, com que parceiros, com que preço, com que oferta realmente a gente vai ao mercado para fazer tudo isso. Mas para chegar onde você precisa, eu saí da Vetex no final de 2024, depois de 5 anos por lá, e eu tinha duas opções, ou duas grandes opções. Eu podia voltar para o mercado de tech, SaaS, big companies, enterprise, focadas nesse tipo de coisa, ou eu podia testar algo novo. E eu optei por testar algo novo, no risco. Eu comecei a trabalhar com empresas do ecossistema em diferentes estágios, algumas mais early stage, algumas mais estabelecidas, e sempre produtos SaaS que estavam orbitando em torno, né, da venda online, do digital commerce. Então, nesse 1 ano e meio quase, eu venho fazendo isso para várias dessas empresas, que no fim do dia acho que é o que eu sempre fiz na Vetex, na Lynx, na NEMU, é estar próximo e conectando essas pontas todas. E recentemente tomei a decisão, e aqui agradeço demais o convite de vocês, de ter feito esse movimento, de ter a primeira empresa de serviço efetivamente nesse portfólio que eu posso representar, que eu posso apresentar para esses clientes, porque eu acho que a gente conecta o todo aqui, a gente de fato... O ecossistema Godoy, talvez, é um bom jeito de descrever, de simplificar tudo isso. Mas o resumo, como advisor, acho que meu papel é garantir que eu consiga ter as conversas difíceis, né, de fazer as provocações que às vezes não são super confortáveis. Acho que essa é a primeira premissa, é não ser algo que é só sempre um papo entre amigos, é poder, apesar de amigos, poder conversar sobre aquilo que talvez seja delicado ou que seja importante da gente endereçar. E na contrapartida é continuar sendo para o potencial cliente ou para o cliente o trusted advisor, né? A pessoa que ele confia e fala assim, preciso resolver esse ou aquele problema, ou estou pensando em construir tal coisa, com quem eu deveria falar? Então, no fim do dia, o grande valor que eu acho que eu me comprometo nessa nova função
é juntar as pessoas. É ser um vetor para que as pessoas se conheçam, encontrem outras pessoas que vão ser importantes para elas resolverem, seja lá o que for. E não tenho dúvida de que a gente vai fazer isso com muita maestria juntos. E com este pequeno... Pô, cara, tá maluco, filho. Pequena experiência. Se ele fala mais um lugar que ele trabalhou aqui, pô, exatamente. Eu não tenho nem como falar aqui. Né? Tá maluco. A gente vai falar do que você participou também em Vetex, da parte de dados e tudo mais. Super. E eu queria iniciar aqui, que é uma provocação que eu sei que você enfrenta com os seus clientes, enfrenta no dia a dia com as plataformas e nas nossas conversas aqui junto, que é todo mundo fala da visão única do cliente. Na prática, quantas empresas têm isso funcionando e o que é isso? O que é isso é talvez a maior dificuldade. É a maior dificuldade. Porque o que é cliente? Antes de falar o que é a visão única de cliente, cliente é quem compra, cliente é quem passa, cliente é quem usa a gente para tomar decisão, mas compra em outro lugar. O que é cliente, sacou? Acho que a maior dificuldade, aí acho que tem duas formas de responder isso aqui, né? Tem a forma que é o varejo tradicional, é o cara que compra para vender algo, que a gente até pode falar de quem vende serviço, porque acho que está muito próximo, mas tem um outro grupo que são as indústrias que fazem venda direta ao consumidor, porque aí você quebra em duas dimensões. Na indústria isso é mais óbvio. Um cliente pode ser alguém que compra sim direto comigo, mas pode ser alguém que compra no varejo, mas compra a minha marca. Então, ele é meu cliente. E aí, vou usar aqui um exemplo que eu aprendi com a galera da Electrolux. É um cliente que eu tenho muitos anos trabalhando junto. E a Electrolux separa o cliente em dois momentos da relação. Então, de um lado, eu tenho o cliente no processo de ser customer. Ele está comprando algo ou considerando comprar algo. E tem um outro momento em que ele é meu consumer. Depois que você comprou um home appliance, né, uma geladeira, um cooktop, não importa. Você não deixou de ser meu cliente porque você comprou e agora um abraço. Não, agora que você começou de fato a usar o produto. Então, o que é ser cliente vai variar de acordo com o que você tá oferecendo. Já lá no varejo, muitas vezes o cara pagou, vazou, não sei mais quem você é. Não sei como você vai usar. Não sei para que você comprou. E boa parte dos varejos não se importam. Né? Não fazem questão de saber. Então, aqui a gente já tem uma distinção muito clara. Mas, a grosso modo, acho que quando a gente pensa em visão única do cliente, esse é o desafio. Como descrever o que é um cliente. Sacou? Essa me parece ser a grande dificuldade da maior parte dessas conversas. Se é possível, acho que sim. Na Lynx a gente tentou construir uma das últimas ofertas que a gente fez e que ela não foi ao ar, então é uma das minhas grandes frustrações aqui como quem viveu o outro lado. A gente tinha um produto, Esteves, que a gente chamava de audience. O audience era um jeito de identificar grupos, porque mais do que saber o indivíduo, eu preciso saber em que contextos você está. Porque a gente fica tão pirado em descobrir qual é o interesse daquela pessoa de forma unitária, que vai ser muito difícil eu conseguir construir algo que se comunica com cada uma destas, sei lá, algumas milhões de pessoas que eu tenho na minha base. E a gente esquece dessa etapa no meio do caminho que entende assim, pô, isso aqui tem um comportamento em comum. A gente falou do Celtão aqui, por muito tempo na Centauro a gente tinha uma dificuldade gigantesca como Nemu, como Kaord. Né? Quer saber quais times? Pode ser, porque tem basquete, futebol americano. O cara às vezes compra produtos para jogar tênis, mas ele torce pro Fluminense. E tem outro cara que compra os mesmos produtos para jogar tênis e ele torce pro Corinthians. Ou ele torce pro Náutico. E a gente tava assumindo que, pô, quem comprou esse produto aqui para jogar tênis também vai. E o risco aqui, a gente pode explorar isso mais, é que boa parte das empresas ainda fazem comunicação com seu cliente, ainda tratam a visão de CDP com métricas que estão baseadas nos produtos. Então, eu apostaria que hoje boa parte de quem tem uma boa CDP, de quem faz uma boa recomendação, ainda faz isso usando critérios que são product-based, não é user-based, não é customer-based. Então, assim, se você comprou micro-ondas, você vai comprar filtro de água. Mas, na real, não está se importando quem é você e que uso você tem para aquele produto e, consequentemente, a chance de eu errar passa a ser muito maior porque eu estou assumindo que todo mundo que comprou esse produto comprou esse outro também.
mas você talvez tenha 2, 3 características que são totalmente abruptas desses outros grupos. Então, lá na Lynx a gente chegou a construir esse produto, mas por N fatores ele nunca foi para a rua. E a tentativa era exatamente essa, construir um cenário onde a gente pudesse identificar grupos e, consequentemente... Com que ano que era isso? 2017, 18. Bizarro, porque agora... Não, ia ser muito mais, inclusive, que o próprio Google, né? Porque o Google lançou uma ferramenta agora, que é o Vertex AI for E-Commerce, que ele faz isso, só que event-based puxando os dados do GA4. Mas tu tava lá em 2017, 2018, já com essa premissa, né? Exatamente. É Google para Google, né? Exatamente. Qual era a visão, né? A Lynx e já era naquela época, a maior processadora de cupons fiscais do Brasil. Lynx tinha uma rede de postos de gasolina gigantesca, uma rede de farmácias independentes gigantesca, um grupo de clientes de moda muito, muito grande e praças de alimentação. Então, hoje, qualquer totem que você vai, que você opera, a Lynx tinha produto Lynx de PDV para fazer praça de alimentação. Restaurantes também, mas muito mais praça de alimentação. Então, o shopping, ele era um ambiente onde a Lynx estava totalmente estabelecida. Então, eu tinha a opção de ter toda a venda do ponto físico, ele já era Lynx. A Lynx em 2017, 2018, talvez seja uma bobagem aqui, mas era parada assim de 10 bilhões de cupons fiscais emitidos pela Lynx em um ano. Então esse dado tinha um valor gigantesco e a premissa era como usar este dado para entender comportamento e, consequentemente, colocar essa camada de quem é ou quem são os clientes que estão comprando cada um desses 10 bilhões de cupons fiscais. E aí a gente fazer uso disso para melhorar a oferta para o cliente, melhorar a distribuição, melhorar a precificação, promoção. Aí a capacidade seria muito maior. O desafio que a gente enfrentava era identificação. Como é que eu identifico? Como é que eu te incentivo a se identificar na hora de pedir algo numa praça de alimentação que você só quer pagar, comer e vazar? E acho que é isso que a gente falhou e não conseguimos criar um mecanismo para fazer isso. Não é tão simples. E falando disso, voltando à parte da CDP ali, quando a gente fala, então, de Omnichannel, que é essa integração O2O aqui, ainda é mais complexo. Muito mais. Porque, muitas vezes, o dado do cliente numa loja física não é preenchido pelo cliente. É preenchido por um vendedor que nem sempre está preocupado com a qualidade daquele dado. Ele, na realidade, bota nome, não sei o que. Custo danado que tu traz, inclusive, você tem que tratar tudo isso depois, é uma merda. Então, como você tem visto, você tem bastante conhecimento de empresas Omni, essa integração O2O para que, acho que tem softwares aí, a gente sabe, que permitam que eu chegue numa loja e o cara fale, pô, é o Gustavo. E o Gustavo, ele comprou a última vez online um short. Então existe uma forma, porque é O2O de novo, eu não estou defendendo o dígito aqui. Estou defendendo o consumidor, que é um só. Perfeito. E no final, a minha pergunta para você é, como é que você tem visto essa integração entre o O2O com o CDP ali, Customer Data Platform, mas junto disso, como que você enxerga dentro das empresas de quem é a responsa dessa construção? Porque em muitos casos a gente vê essa responsa indo para tecnologia, e quando muitas vezes quem vai usar é marketing, produto e compras, e aí você fica num processo muito doido. E eu tô só levantando essa bola porque a gente tem batido muito nisso, que cada vez mais eu vejo a necessidade, por isso que eu vejo cada vez mais vagas e mais gente criando suas áreas de Martech. Perfeito. Que era alguém que vai estar ali assumindo. CDP é de quem? Martech. Vocês são tão animais e não conseguem conversar que a gente vai ter que criar uma outra área pra gente poder conseguir outro nome. Nome. Eu vou começar de outra forma, tá? A minha experiência e o que eu passei me permite afirmar que quem performa não deveria ser quem mede. Porra, caralho. Corta isso aqui, por favor, e manda pra gente. Pra gente poder gastar um dinheiro impulsionando isso no Instagram. Por quê? Toda vez, seja no mundo do esporte, seja no mundo corporativo, se eu me autoavalio, eu tenho viés. Se não tem uma terceira parte, no mínimo uma terceira parte, que seja isenta e agnóstica... Não tá ganhando nada com isso, né? Com resultado positivo ou negativo.
Vai ter viés, bicho. E é intrínseco ao ser humano. E às vezes é nem por mal. Só a Eu pessoa tenho tendências defendendo pô, o seu, eu exato. sempre vou No achar final que a do falta dia- foi contra o Boston. Não, e Não no importa. final do dia a empresa é feita de seres humanos, isso, mano. é Todo isso. mundo tem boleto pra pagar e tem que defender o seu, e aí acaba o enviesamento sendo pior até, né? Sim, do que- Exatamente. Então, quem performa não pode ser responsável por medir, porque vai ter viés. E é intrínseco a qualquer solução. Criar janelas de atribuições bizarras, estender o que é uma interação, o que são as formas como eu atribuo. Podemos ficar aqui discutindo tudo isso. Então, acho que a necessidade que boa parte dessas empresas tem vivido é criar esse lugar distinto e separado de quem mede, porque teoricamente esse é o grupo de pessoas que, por não ter a missão de performar e entregar resultado, deveriam estar agnósticas. Só que muitas vezes elas estão debaixo de uma estrutura que performa. Uhum. E aí a gente volta a ter um ponto de viés. Não, eu não tenho uma bala de prata, Esteves, assim, não sei se é uma resposta tão simples. Não, que bolsa tem. Acho Se que tivesse, estaria errado. o contexto é que deveria informar, mas quanto mais distante de quem está tentando provar o valor do que faz a área que mede estiver, mais provável é que ela seja Uhum. validada pelo Inmetro. Sacou? Boa. Porque senão a gente vai cair nesse cenário do viés. O que eu vi ao longo desse tempo, eu vou contar aqui dois casos que eu acho que falam sobre como a gente incentiva. E a palavra que eu quero colocar para a gente debater é: o incentivo precisa estar alinhado para que o vendedor na loja física faça um bom preenchimento de para quem ele vendeu, para que a pessoa que recebe um contato no WhatsApp faça assim o processo, mas que ela registre quem que ela atendeu, que o cara que está no televenda saiba, que, enfim, como é que eu alinho incentivos, né? E aí a premissa deveria ser, cara, o estoque, ele não é da loja física, ele não é do e-commerce, ele é do cliente. A disponibilidade de produtos que eu vendo, ela é pensada para atender o meu cliente. E aí eu tenho ferramentas, que é ter muita loja próximo do cliente, ter um canal digital com uma entrega muito rápida. Tudo isso é ferramenta para eu vender mais, para eu poder comprar logo, para eu ter giro desse caixa. A finalidade deveria ser essa. Perfeito. A mesma premissa deveria ser sobre os dados do cliente. Porque a contrapartida é, se tudo que eu compro, distribuo e precifico é para atender melhor o meu cliente, o contrário deveria ser uma verdade. Tudo que eu puder saber sobre o meu cliente vai ser para atendê-lo melhor. Para saber o que ele compra, para saber o que ele vai começar a comprar. Inclusive um dado com muito mais qualidade até do que a próprio dado demográfico que a gente fica coletando. Exatamente, o dado de comportamento. E aí, vou dar dois exemplos, tá? Que são completamente abruptos, mas assim, na Centauro, o grande incentivo era, isso em 2000 a gente fechou o Omni da Centauro, a gente foi adquirido pela Lynx em setembro de 2015. Em dezembro de 2015, a gente começou o projeto de fazer a omnicanalidade na Centauro, de integrar a loja, de deixar disponível um app para o vendedor, praticamente 12 anos. E o incentivo era, não importa de onde veio a venda conta para a meta da loja. Então, não tinha por que a loja querer dificultar. Não achar maneiro, às 10 da manhã, no shopping, sei lá onde, abrir a loja e já ter 100, 200, 300 mil reais de venda que ela só tinha que faturar, porque aquilo estava ajudando na meta dela. Porque do contrário, o que ia rolar? Pô, peraí. Acabei de perder 300 de estoque. De como venda, é que eu vou pagar minha meta? Como é que eu vou bater minha meta? Então, assim, tem um incentivo aqui que precisa estar minimamente alinhado. O interesse tem que estar claro para todo mundo. E o incentivo é o cliente. A contrapartida, como é que eu remunero cada uma dessas cadeias? Pô, o vendedor tem remuneração variável, não tem? Aí cada negócio, começa a entrar aqui na visão de contexto que eu Mas falei. o problema mesmo já foi resolvido. E aí ele pode ser endereçado de maneiras distintas. Então, se a gente vai falar da C&A, como ela faz, provavelmente o desafio é muito parecido. Né? A loja tem uma meta. E aí pode ser que haja a meta individualizada, mas não adianta nada. O Esteves e o Luciano baterem a meta, o Godoy e o resto da galera não bater, porque, pô... Como companhia, a gente não está chegando no resultado. Então, esse incentivo, claro, deveria ser a premissa para todo mundo. Já lá numa ReHap, bom, o Luciano vai saber do que eu estou falando, mas já pararam para pensar que, assim, vender brinquedo é convencer uma criança a querer, um pai ou uma mãe a desembolsar, ou pior, é o
padrinho, é o tio. Eu não tenho filhos, mas assim, Uhum. eu compro na ReHap com alguma recorrência, porque existem crianças de diferentes esferas da minha vida que eu preciso presentear. Eu provavelmente não estou em nenhum óbvio Uhum. grupo caixinha fechada lá na ReHap. Não existe um cluster de padrinhos em lugar Talvez eu nenhum. esteja em alguns e ao mesmo tempo em nenhum, não sei. Né? Tem um grande amigo que tá lá, que é o Matenco, acho que ele tem esse da vida, é o cara de CRM lá. E esse é o desafio, assim, cara, eu tenho uma criança que eu sei que está crescendo. Além de tudo, Sim, tu tá não é acompanhando a como entre jornada do gente cara aqui como que eu falo pai. assim, pô, É o mesmo lance de farmácia também, né? isso, Que vai essa acompanhar evolução vai a evolução acontecer. da compra do Assim, cara. esse moleque tem 3 anos hoje, o que eu vou ter pra vender pra ele, Eu tive 4. e pro padrinho dele, e pros Sim. tios dele, e Avó, pra não sei quem daqui a 10 anos. Sim, Quando na ele farmácia. tiver Se o cara tá 13 anos. comprando NAN agora, É. muito possivelmente daqui a pouco ele tá tendo que comprar várias outras coisas que vão escalando. E assim, não necessariamente ele deixa de comprar o NAN, inclusive, durante só um tá período, né? adicionando, né? Ele só tá adicionando novas coisas. Então, para encerrarmos esse, me parece que o incentivo é esse, assim, cara, como é que eu melhoro a oferta que a loja vai ter, Uhum. os produtos que a loja vai ter, porque agora eu sei que no fim do dia, apesar de entrar adulto pra caramba aqui na ReHap, eu preciso saber quem é a criança que motiva esses marmanjos todos a virem aqui comprar algo. Uhum. Porque se eu não souber qual a idade dessa criança, se é um menino, se é uma menina, não adianta nada. O tráfego de adultos nessa loja não é a grande finalidade da loja existir. É saber quem é. E talvez não tenha, ou por muito tempo não tenha tido, eu já tive esse papo com o Matenco, não tá lá declarado assim, qual é o seu papel na vida dessa criança? É isso. Porque esse deveria ser... Pô, o meu CEP, foda-se. Você não precisa do meu CEP. Não importa saber onde eu moro. Mas deveria importar muito se eu sou pai, tio, avô, irmão daquela criança, porque isso vai classificar assim, pô, legal. Então essa relação aqui, ela é de fato super próxima e ela é duradoura. Ela E vai aí acho que é continuar. interessante conectando com o que você falou no início, né? Que uma da principal dor é saber o que é o cliente. E aí depois entender qual tipo de cliente que a gente tem. E aí acho que é o segundo estágio dentro dessa consciência de você conseguir entender quem é o humano que tá comprando na tua loja. E aí, de novo, a maioria dos problemas são resolvidos com zero party data. Tá ligado? Porque no final é isso aí, é tu perguntar pro humano. Mas vem da ponta, né? Exatamente. Que a gente falou, por exemplo, numa loja física, eu poderia chegar como um bom vendedor, falar, pô, você tá levando aqui o Max Steel, legal. É pro seu filho? Ah, não, meu filho é. É isso. É um A script. nota do cara, eu Fácil. sei que ele é padrinho. Acabou. Fácil. Não, É um Mas isso é relacionamento, treino, né? isso é processo, lógico. isso é Não, métrica. e é se importar com o dado, né? é isso. Que eu acho que não é uma coisa tão E rotineira. que é facilmente replicado por ambiente web ou apps, de qualquer maneira. É isso. Mais até do que na loja. Mais do que na loja. é muito É mais um difícil. processo muito mais Exatamente. trivial. Então, acho que o grande desafio aqui é que incentivos, como companhia e distribuindo isso para as N áreas, precisam estar claros para todo mundo ter a noção de, pô, isso aqui retorna para mim. Uhum. Eu compro mídia melhor quando eu sei isto. Eu faço CRM melhor. Eu distribuo o que eu compro. Eu negocio melhor com a indústria, porque eu sei que talvez tenha menos criança nascendo hoje do que 5 anos atrás. Então eu preciso pensar mais. Não sei. Mas é só com essa premissa de coletar dado relevante e não ter um formulário para te perguntar 40 campos. É só qual é o teu papel na vida dessa criança. Tá resolvido. Porque agora eu consigo entender quem compra comigo. Talvez eu tenha uma base de poucas crianças com vários adultos que estão comprando e tô achando que tem criança pra caramba no Brasil e não tem. Não, e até uma criança, ela é para-raio de vários adultos comprar presente para ela. Que é o Em preço. várias datas, né? Exatamente. Em No várias datas aniversário, diferentes. no Natal, no Dia das Crianças. Então, assim, você tem uns ciclos muito malucos. E é isso, esse crescimento. Isso vale pra pet, isso vale pra Sim, farmácia, sim, como pra a gente tudo, falou tudo, aqui. tudo. Isso vale pra moda, cara. Sim. O que eu vou comprar ao longo do ano? A estação muda, meu gosto muda. Meu ticket muda. 10 anos atrás, talvez eu estava disposto a gastar muito menos do que eu estou disposto a gastar hoje. Uhum. Se eu sou fast fashion ou não sou fast fashion. Sacou? Então, resumindo, acho que o grande lance é criar e alinhar os incentivos. Porque aí sim todo mundo vai estar olhando pelo benefício que retorna para garantir que esse dado esteja atualizado e esteja bem coletado. Eu diria que essa é a lição de toda a resolução de problema das empresas no quesito de cultura e comunicação. Porque eu aprendi, já que você falou aí de amigo, né? Aprendi com um amigo nosso, Nélio Xavier, a diferença do debate para a discussão, né? E essa porra eu guardo até hoje. O debate deveria ter um bem comum. Nós estamos debatendo o que é melhor para aquilo. A Perfeito. discussão é quem tem razão.
E o âmbito das empresas hoje não é debate, é discussão. Perfeito. É quem tem razão porque eu olho o meu primeiro. Isso Ponto. aí. Como o Luciano fala, farinha pouca, meu pirão primeiro. Exatamente. Isso aí. Então, eu acho que esse é um problema sério. Por quê? Porque a gente tá falando aqui de uma construção de uma CDP, que é ter essa visão única do cliente, que no final é bom para a companhia. Quanto mais eu entendo do meu cliente, mais eu consigo falar e me comunicar Uhum. melhor com ele e gerar receita para mim. E aí entra a minha próxima pergunta aqui do nosso debate, que é, eu tô no mercado de e-commerce há, mais de 15 anos. Quase 20 anos nessa porra. Comecei muito cedo na Americanas, né? E desde que eu comecei a trabalhar lá na Americanas, a galera falava sobre como medir o lifetime value. Meu irmão, passam-se 20 anos, que eu comecei com 16 lá, passam-se 20 anos e a gente tá falando de novo. Como medir o lifetime value? E na minha visão, eu queria te perguntar isso. O LTV deveria ser uma das métricas mais importantes para quem vende. Uhum. Porque você acabou de dar o exemplo da ReHap, o Luciano deu o exemplo da farmácia. Eu tenho que entender, porque o meu custo de aquisição vai poder variar de acordo com quanto essa pessoa gasta comigo em qual período de tempo. E a forma mais simples de você resolver essa parada é através de uma CDP. Sim. Então, minha pergunta para você vem em cima disso. O mercado, ele sabe o benefício de uma CDP, de ter esse entendimento, por exemplo, de um lifetime value? Ou por não saber o benefício e as complexidades da tecnologia serem altas, a galera acha que isso é um mundo utópico? Acho que acham uma parada utópica, se não distópica. E me parece que isso nasce de um lugar que é muito estranho, que é do somos nós contra eles. Pode crer. O cara dos dados é sempre o cara que, teoricamente, por idealmente ser agnóstico, ele não joga muito comigo aqui, que tô tentando provar que Porque ele faz com que você no final do dia trabalhe, né? Ou ele te contesta. É No isso. limite, pode ser só ele te contesta. Ele fala assim, pô, talvez o que você tá pensando aí não seja de fato a melhor ideia, mas isso não quer dizer que não tem como contornar. Uhum. Tem só que talvez ver se precisamos dar uma corrigida 2, 3 graus para cá ou para lá para a gente chegar de fato nesse objetivo. Então, acho que por muito tempo e até hoje, essas esferas dentro das companhias, elas têm incentivos distintos. Uhum. Então, assim, às vezes o cara lá de dados, o bônus do ano dele não tem relação com a venda. Pode crer. Então, assim, para ele não importa se eu vender, se eu bater a meta ou não. Isso não mexe meu Talvez o salário dele lá, os 3, 4, 5, 10 salários que ele vai ter de bônus, não muda nada. O valor para ele é redução de custo de ferramenta de sei lá o quê. E se ele bater essa meta, ele atinge o bônus. Então, quando eu falo de alinhar incentivos, bicho, não é só a gente fazer um combinado no almoço e a gente passar 2 semanas aqui, não. É como companhia, assim, o que a gente espera. E se o seu incentivo joga contra o meu, provavelmente vai ter uma rixa aqui, por mais velada que ela seja, vai rolar. E eu acho que isso acontece muito nas empresas. Empresas de varejo vivem assim, as indústrias também vivem assim muitas vezes. Então, aquelas que conseguem superar, falar assim, cara, beleza, a gente vai criar aqui um incentivo em comum, apesar de termos vários que são antagônicos, vamos escolher aqui 2 ou 3 e a gente vai ter essa remuneração. Então, a minha impressão é que o desafio começa em o que é LTV, Esteves? Assim, a gente pode falar assim, pô, custo de aquisição, beleza, eu fui lá, o Luciano nunca comprou comigo, o Luciano fez a primeira compra dele comigo e eu estou estimando aqui que para eu trazer essas N visitas que geraram uma primeira compra de R$200, eu gastei R$80, então esse foi o meu CAC. Então, se o Luciano passar um ano comprando comigo, nessa mesma intensidade, R$200 por mês ao longo de um ano, pô, animal, eu tenho aqui R$2.400 de venda por um CAC que me custou 80. Só que no meio do caminho, eu vou fazer mais mídia pro Luciano. O Luciano vai clicar em mais anúncio meu. Eu vou ter que rodar. A experiência da loja vai fazer o cara também comprar a parada. Outras um coisas. erro que a gente cometeu O cara como não mercado. entrou e tu vai agora jogar só CRM. Tem uma frase de um amigo que diz que mídia traz receita, CRM traz margem. E aí passamos pela CDP como um grande ambiente onde isso é operado. Porque para eu fazer CRM eu preciso conhecer meu cliente. Então,
Me parece que muito tempo a gente ficou muito focado no CAC. O CAC tem que ser tanto, o CAC tem que ser tanto. Mas assim, o que eu faço com esse CAC? Se esse cara nunca mais voltar a comprar, não adianta o CAC ser bom. Porque é cocaína. Eu preciso continuar usando mais para gerar uma receita que nunca me dá margem, que nunca me faz ser lucrativo. E eu bato a meta de venda, porque eu aqui estou com uma missão que é vender mais. A minha receita tem que bater a casa de 1 bi, 10 bi, 20 bi, e eu estou entregando meu número. Só que tem alguém lá que está na cadeira do CFO, na cadeira do CFO, que está preocupado. Fala assim, cara, a cada R$1 que a gente vende, a gente gasta 40 centavos. Esse negócio nunca vai parar de pé, a gente precisa inverter essa ordem. Então, acho que o grande desafio passa por reaprender o que são as métricas que são importantes para a companhia. Perfeito. E margem deveria ser, sem dúvida nenhuma, uma variável sempre presente. Não deveria importar muito qual é a minha receita. Se não tem margem, a receita pode crescer no que for. Não está valendo a pena. Sacou? Então, acho que no final, é sobre valer a pena, né? Exatamente. É sobre quanto fica. Né? Não é quanto passa, porque às vezes fica ali o GMV, a receita e tal, esse é o dinheiro que passa. Esse não é o dinheiro que fica e que realmente gera riqueza e valor para esses negócios todos. Então, a minha experiência é que as empresas que conseguiram superar isso, elas olham para o CDP por uma ótica de solução que precisa ser arrojada. O CDP não pode ser visto como um database que está num porão escuro e úmido, guardado e escondido, e que tem um cara que fica lá cuidando daquilo e que ninguém nem sabe como tangibilizar aquilo. E por muito tempo, CDP, CRM, foram soluções que ninguém entendia muito bem como funcionava, mas, cara, vou comprar o mais caro possível. Vou comprar o que todo mundo usa, porque, é garantia de que pelo menos eu não estou para trás. E a grande dificuldade é como operar. Ou a segunda grande dificuldade é tu comprar uma Maserati para ir à padaria todo dia. Pneu furado, né? Você não precisa de uma Maserati para isso. Se você só vai até a padaria, você não precisa de uma Maserati na garagem. Sacou? Se você não tem uso para ela, você poderia resolver o mesmo problema de forma muito mais simples. Elétrica. Manutenção muito mais barata. Qualquer um pode resolver o que pintar. Você não tem essa mão de obra mais fácil de contratar. Então, acho que o grande erro é esse, assim, vou comprar a solução mais cara, mais completa, mais suíte, foda, mas eu não sei o que fazer com aquilo. Sacou? E a CDP vira esse ambiente onde eu tenho, sei lá quantos milhões de usuários, mas eu tenho informação muito rasa sobre cada um deles. Eu não sei o que eles compram. Deixa eu parar pra pensar que, assim, tem vários sites que vocês entram. Você comprou na loja física, você comprou na loja online, mas quando você entra nos meus pedidos, não tá lá o que você comprou na loja física. Sim. E você se identificou. Sim. Então, assim, alguém sabe que você comprou que a coisa mais idiota é você digitar o teu CPF quando você vai fazer qualquer chamada para a linha telefônica e o cara ter que te perguntar depois do teu CPF de novo, se eu já te digitei o CPF. Os caras estão no nível... A gente não conseguiu resolver esse problema nem na URA ainda, que vai usar no e-commerce. Tá ligado? Então, acho que a solução, né, a tecnologia escolhida, de fato, ela pode ser a benesse ou... A bless or a mess, ela pode ser o que ajuda ou o que complica muito. Mas esse lance do incentivo e da cultura, me parece, são o que realmente distingue as empresas. Porque o resto é consequência. A escolha de como eu monto, ou do que eu compro do CDP, o que eu construo em torno disso, é consequência desse racional muito claro de qual é o incentivo que a gente tem como companhia. E menos sobre o indivíduo ou esse pequeno grupo dentro da companhia que está tentando resolver um problema que, assim, animal que vocês bateram a meta, mas como companhia, a gente está 20 pontos percentuais abaixo do que a gente esperava, então não tem bônus para ninguém. Não adiantou nada esse esforço hercúleo que foi feito. Então, minha experiência diz que quem acertou muito nesse cenário fez escolhas espartanas. Assim. O cara, às vezes, ele escolhe o que é mais barato, mas que ele vai usar o potencial todo. E que ele vai evoluir ao longo do tempo, né? Porque ele pegou de um ponto de tecnologia que era mais fácil de aprender. Exatamente. E soluções menos complexas. Não é a sofisticação, é a complexidade. Dependendo da solução que você vai usar, não é trivial montar. É montar um apartamento inteiro usando Lego, tá ligado? É impossível que dê certo. É tão customizável, é tão poderoso
Porque precisa ter um exército de pessoas para garantir que você Sim. consiga fazer Não, e aquilo. no ambiente de tecnologia, a sofisticação tá exatamente na simplicidade. Pô. Não, e acho Quanto que- mais simples, mais fácil, mais barato. E tem 2 pontos que o Godoy falou. Acho que o primeiro, eu gosto de falar, que é uma frase do CEO do Airbnb, quando eles fizeram um teste de pausar 56% do investimento deles em mídia. E no momento que eles pausaram o investimento deles em mídia, eles cresceram em receita. E aí existe uma frase dele sobre o aprendizado que eles fizeram de incrementalidade e tal, que é: as mídias digitais, como a gente faz anúncio, né, os PPCs da vida aí, eles são demand captured, não é demand gen. Tá. Então, na visão dele, ele falou assim: se você não gerar demanda, Uhum. não tem alguém para te buscar no Google, não tem alguém que entenda o seu produto no Meta que vai clicar para comprar. Eu acho que isso é muito importante, por quê? Porque, de novo, o cara tá entendendo sobre o que ele precisa para o consumidor para poder crescer. Não é à toa que hoje o Airbnb tem experiência, tem não sei o que, não é só o hotel, beleza. E a segunda parada sobre a CDP, sobre o que fazer com dados, cara, o Clive Humphrey, ele tem uma frase que os gurus de internet usam muito equivocadamente, que é data is the new oil, ponto. E não dão um contexto ali, os dados são um novo petróleo. Pega a frase completa do Clive Humphrey, ele fala o seguinte: os dados são um novo petróleo. Assim como o petróleo, precisam ser refinados para se tornar algo útil. E aqui é o maior problema que a gente tem, porque eu vejo muitas empresas. A gente saiu de reunião ainda há pouco que a galera decidiu usar a ferramenta que custava, sei lá, 5 vezes mais caro que a outra porque é melhor. E aí tem a premissa do é caro porque é melhor, sacou? A gente já perdeu concorrência porque a gente não era tão caro. Loucura. Por que eu tô falando isso? Porque no final você gasta esse investimento numa ferramenta que vai te entregar dados. Não vai te entregar informação. Se você do outro lado não tiver quem pilota essa ferramenta para transformar isso em informação útil, não adianta de porra nenhuma. E aí entra a pergunta: pô, a galera não mede o retorno do investimento que faz numa ferramenta XPTO, XYZ, porque criou-se na cabeça que tem que ter. Mas ao mesmo tempo, quando se vende um investimento de construção de CDP que vai, não tô falando da gente vender não, empresa, os times internos vendendo a solução, que vai demorar um tempo, mas vai gerar informação e tal, a galera vê isso como custo, não como investimento. Mas as outras ferramentas, eles vêm como investimento sem nunca medir o resultado. De volta. E eu conectei isso pra te fazer uma pergunta, que é: se você tivesse que dar um diagnóstico, assim, honesto, Single Customer View, CDP, em 2006 no Brasil, olhando o histórico que você vê, tu acha que isso é mito? Realidade para poucos? Caminho inevitável? O que tu acha? Realidade para poucos, como diagnóstico, como prognóstico, é inevitável para todo mundo. Custo de mídia tá bizarro. Uhum. Bizarro. A gente fala isso toda hora. Dia 1º de janeiro, tu estourou o champanhe, deu meia-noite e 1 segundo, 13% mais caro o meta. E não só aqui, Fácil. né? Lá fora também. Lá fora também. Teve uma galera que, não, mas eu faço lá pra fora. E aí se fudeu, né? É isso. Porque no fim do dia, a decisão não é regional. A aplicação pode ser gradual por região, mas a decisão é como companhia. E por que eu acho que é imprescindível daqui para frente? Porque nós, como cliente, esperamos ser reconhecidos pelo que já conversamos, pelo que já compramos. Quanto mais a gente interage com soluções que nos tratam como se nos conhecessem, e eu tô falando do Gemini, que você usa todo dia, do Notebook LM, que você joga um monte de conteúdo e você fica trocando ideia e ele sabe quais são as suas preferências. Esse comportamento de buscar de maneira cada vez mais conversacional, ele vai acontecer com as marcas. É uma consequência. Pô, eu já compro com você. Você já sabe onde eu moro, você já sabe que cidade eu vivo, você já sabe quais são minhas preferências e você ainda continua se comunicando comigo como se eu fosse um dos 5 milhões que recebeu essa mesma mensagem. Então, quem não viver essa transição, cara, primeiro, tá gastando dinheiro errado, tá queimando dinheiro, jogando no ralo. 2, está criando uma experiência que nos distancia dessas marcas. Então, o imprescindível vem de um lugar onde você está sendo deficitário, né? Tá perdendo grana. Mas, ao mesmo tempo, tem gente muito boa
olhando por essa perspectiva de forma muito mais clara e assertiva e fazendo bem. E talvez, na boa, você não precise falar com a sua base inteira de forma super assertiva e curada. Pega 2% desses caras, 10% desses caras e cria, de fato, uma dinâmica onde você melhora a vida desse grupo, aprende com ele e exponencia. Então, de novo, não passa só por ter uma CDP, não passa só por ter a melhor solução de CRM ou de aquisição de tráfego, passa por olhar para estas coisas como ferramentas. E toda ferramenta, se não tem um operador que sabe manusear a ferramenta, não muda nada, irmão. Quem opera a ferramenta é que tem a capacidade de aplicá-la melhor, de usá-la melhor. E talvez não faça uma baita diferença você ter a ferramenta mais cara versus uma tão boa quanto, que talvez seja muito mais... Que talvez dê para você investir também em equipe. Esse é o grande paradoxo, né? A gente está vivendo uma fase onde ter gente ou ter time grande parece que é sempre um absurdo. A próxima empresa que vai ser avaliada em 1 bi vai ter uma pessoa só. Animal. Mas essa não é a realidade hoje. E da maioria das empresas, pô. As empresas são baseadas em pessoas, mesmo o cara que fez uma empresa, que aconteceu recentemente, o cara fez 1 bi, 1.8 bi, ele muito possivelmente, depois que ele fez, ele vai ter que contratar um monte de gente. Tá ligado? Ele chegou lá, mas assim, sustentar é impossível. E crescer isso é impraticável. Então, acho que o grande desafio é ter esses operadores, né? Quem vai ser responsável por garantir que aquela ferramenta está funcionando no melhor potencial dela, tomar decisões, propor caminhos novos. A gente tem tanta opção na nossa frente, cara. A gente tem tantas possibilidades. Tem pra fazer e tem gente fazendo a mesma coisa, do mesmo formato, mandando o mesmo push para geral, mandando o mesmo e-mail. Isso vale para N formatos. Aqui não é só varejo não, cara. Pode ser um hospital, pode ser um plano de saúde, pode ser vários modelos de negócio que, por não entenderem o valor de conhecer o cliente, acham que se tiver o dado demográfico é o suficiente, eu sei quem é meu cliente e vou tratar ele como um homem de 35 mais que mora em São Paulo. Mas, pô, isso vale muito pouco. Isso vale muito pouco. Você teria tantas outras coisas para saber sobre essa pessoa, mas como você não escuta e não guarda esse dado, você está sendo ultrapassado por alguém que está fazendo isso com muito mais maestria. Boa. Luciano, a gente tem que ir pros reclamos do Plim Plim aqui, falar dos patrocinadores, para depois jogar ele no bate-bola. Exatamente. Vamos? Fala aí da Coffee Mais. Eu vou falar da Coffee Mais. Qual é a minha? Essa daqui? Vou falar da Coffee Mais, muito forte. A gente já tá aqui. Quanto tempo que a gente tá com Coffee Mais? Uns 3 anos. 3 anos, né? Coffee Mais, vocês já sabem, café em grão, café em cápsula, drip coffee. E tá sempre rolando uma promoção aqui no link da descrição, tá? Então, se só clicar aqui, né? Não compra no mercado, compra aqui pelo link, dá aquela moral. É isso. E aí tem sempre a promoção das cápsulas que eu gosto do Gustavo Reforço. Essa daí é ouro. Pra você que gosta de expresso, igual a mim, igual o Lucas Godoy e o Luciano, se for inevitável ele tomará expresso, que ele prefere filtrado. Eu prefiro filtrado. Mas o macete é você comprar a assinatura anual da Coffee Mais. Porque aí na redução, você paga anual, você tem um desconto. E aí na redução, o valor da cápsula chega a ficar 20% mais barato. Então, a caixinha de 10 vai ficar 20 e poucos por cento mais barato para você e chega na tua casa com frete grátis, toda a assinatura. Esse é o benefício. E, se você é uma empresa, você pode usar um Fly, pô. Exatamente. Pra comprar essas paradas aí, né? Deveria, né? Deveria estar usando um Fly. Porque é um Fly, a gente usa bastante aqui na Métricas Boss. Antes da gente ser parceiro dos caras, a gente já usava. Mas a OnFly ajuda a gente na gestão corporativa de viagem o tempo todo. A gente nunca mais precisou subir planilha de notinha e se fuder com reembolso. E esquece essa parada, a gente abre um fly, tá lá o meu hotel, tá lá a minha passagem, não dá merda. Graças a Deus. A gente faz um uso que, segundo o Vini, CMO da OnFly, nós somos uma das empresas que mais faz esse uso da OnFly, que é de ter os cartões corporativos categorizados. Então esse é o meu cartão, Gustavo, e aí a Métricas Boss consegue saber quanto o Gustavo gastou no final daquele mês, but a gente tem um budget. Então tá centrado que eu posso gastar até tanto. O Luciano pode gastar até tanto. E aí isso é quebrado por outras categorias. IA, ferramentas de não sei o quê. Então se o Luciano quiser estourar token, não dá. Porque ele não consegue mudar o budget.
Boa. Então, OnFly Infelizmente, né? tá por aqui. E assim, Cara, tem sempre dois tipos de sócio em toda empresa, né? Tem o sócio que leva o cartão e tem o sócio que não leva. Mas aí tem uma funcionalidade muito boa na OnFly, wallet, que é na wallet, beleza? Onda, Então eu onda. não trago o cartão nunca, mas tá sempre aqui no meu telefone. Tá sempre com cartão na sua carteira. É, exatamente. É o cartão físico eu não tenho. Você é um homem digital. Lucas Godoy, a gente vai pra um ponto alto do podcast, que é o Estou pronto. bate-bola rapidinho. Tu não pode pensar muito. Tá bom. Depois tu pode contextualizar à vontade. Tá. Mas a resposta tem que ser o que tá no âmago aqui, tá? Primeiro pensamento. Bora lá. LTV no dashboard sem visão unificada. Métrica real ou número inventado? Inventado. Contextualiza aí, se quiser. Geralmente, um dashboard que tá disponível pra todo mundo, não tem ninguém olhando, irmão. E esse número foi inventado por alguém que precisa justificar alguma coisa. E dá pra tu meter GA lá dentro pra medir que ninguém tá vendo. Sacou? Então, assim, a probabilidade de ser um negócio que foi só entregue uma vez e ficou lá, largado, é gigantesca. Esse Porra. não tem muita dúvida, não. Se você pudesse resolver uma coisa, ou a principal coisa, antes de pensar na CDP, nessa visão única do cliente, o que seria? Incentivo. Incentivo. Por que as pessoas vão fazer isso? Ou pra que as pessoas vão fazer isso? No fim do dia, o que garante que as coisas aconteçam é ter claro qual é o retorno. O pra que você está fazendo aquela atividade é o mais importante. Então, a conversa que eu teria se eu tivesse que entrar numa discussão sobre esse assunto é: pra que a gente vai fazer o que a gente vai fazer? Quando essa resposta estiver clara para todo mundo, todo o resto brota, nasce, fica muito mais fácil. Então, o incentivo é o que precisa ser resolvido. A gente tá velho. movendo esse time inteiro, esse budget para tal coisa. Pô. Não é porque, não é o que estamos fazendo, é para Nem quê. como. Nem É como. para quê. Que a galera Porque aí, tende quando a tá sempre claro- querer fazer o como antes de fazer o porquê, E pra quê. Quando fica claro pra quê, que é a finalidade, né, o propósito, pô, o resto fica mais fácil de justificar. Porque agora que eu sei pra quê que a gente vai fazer, e eu concordo com esse pra quê, né, ou seja, tem que ser algo que Uhum. todo mundo tá incentivado Uhum. de novo, todo mundo se mexe pra direção correta, bicho. Agora, a pergunta final, que acho que é mais simples, cara. Que é como convencer o board a investir em dados? Pô, pergunta mole. Facílima. Eu vou começar um pouquinho diferente. Eu acho que o que eu tenho aprendido, tá? Desde que você perde o lance de ser um sobrenome corporativo, as conversas ficam muito mais difíceis ou mais fáceis. Mas primeiro elas ficam muito mais difíceis para depois ficar muito mais fáceis. Porque eu não represento mais um ambiente que carrega uma aura. Eu não sou mais a Vetex, não sou mais a Lynx. Eu sou o Godoy. Uhum. E aí, nesse 1 ano e meio, o que eu tenho percebido é que o jeito, talvez, de começar essa conversa não é convencer o cara sobre o valor de dados. É fazer ele vocalizar o quanto ele tá se fudendo por não ter clareza de quem é o cliente dele. E existem formas de você chegar nessa conversa sem eu declarar que ele está. É quase como se eu construísse uma conversa que nós dois juntos chegamos a essa conclusão de que, pô, podia ser muito melhor. Concordo, podia ser muito melhor. Acho que para quem vende software, como eu fiz a minha vida inteira, esse caminho de tentar te convencer do que você deveria fazer, ele é sempre muito custoso. Porque tá todo mundo tomado por 200 pressões diferentes, times internos que estão te bombardeando com atividades. Pô, assim, por mais disposto que alguém esteja a resolver, às vezes a pessoa tá tomada por outras coisas. Quando ele descobre, ou quando ele se ouve, né, vocaliza essas razões, eu realmente acho que é quando a conversa muda de direção e ele passa a querer resolver esse problema. Né? Então, acho que é muito difícil de responder, eu não tenho uma única forma, mas o que eu aprendi a fazer é isso, assim, quando eu consigo ser algo que é uma conversa, né? Que sou eu e você falando sobre, é você me compartilhando o quanto você está sofrendo com tal coisa, ou o quanto uma parte deu muito certo, mas todo o resto não, a gente consegue chegar para essa direção. Mas se eu pudesse dar uma, sei lá, pseudo bala de prata, acho que é de fato ouvir o que importa para você. Perfeito. Ao invés de eu dizer que dados são importantes, é sempre entender, cara, esse aqui dentro dessa empresa é o cara responsável, é a mulher responsável
por essa atividade. Uhum. Então, para ele o benefício, ou para ela o benefício vai ser esse aqui. E por ali você começar a transitar, Sim. entender um pouquinho mais a gente deveria motivar, quem mais a gente deveria trazer para essa conversa, porque no fim, todos nós queremos reconhecimento, todos nós queremos construir ou conquistar algo, e aí deixa de ser aquela coisa que é a grande corporação que vai fazer algo. Não, eu posso começar com o Luciano. Como o Luciano começa a se movimentar nessa direção, que às vezes a premissa de que o cliente ideal, tem um termo que eu detesto, mas que em SaaS a gente usa muito, que é o tal do ICP. Quem que é o seu ICP? Pô, meu ICP é a Motorola, meu ICP é a Samsung. Você fala, tá, cara, quem? Quem lá na Samsung a gente vai chamar? Quem lá na Motorola a gente vai convidar para tomar um café e o cara não sabe. Não sabe. Porque ele imagina o cliente, essa marca. Pô, quem é que realmente vai tirar benefício do uso da solução que eu estou tentando vender para eles? E aqui a premissa é a mesma. No fim do dia é encontrar quem vai se beneficiar de um melhor uso de dados e quem é a primeira, talvez, camada dessa relação. Para mim é o que sempre deu certo, é entender o que é importante para você agora. Que pode ser o melhor caminho. Cara, no dia 14 de maio vai acontecer um evento chamado EDX, E-Commerce Data Experience, realizado pela Métricas Bose, com várias empresas apoiando e patrocinando aí, que eu serei o host do evento e terei a incumbência de fazer a abertura do evento. E na abertura do evento eu falarei do porquê que o EDX existe pra gente, Métricas Bose. Perfeito. Porque eu fiz uma pesquisa extremamente profunda, que quem é assinante do Prime já recebeu em vídeo, eu falando ao vivo com a galera, porque eu cheguei em números que mostram quanto custa o achismo. Números. E deve ser caro pra caramba. Por ano. Quanto custa por ano no mundo, quanto custa no Brasil, qual o valor que a gente desperdiça em mídia por ano no Brasil por não ter dados limpos e corretos. No EDX eu vou fazer a abertura do porquê que a gente está criando um evento de dados para e-commerce. Porque a gente não fala de dados para e-commerce em quase nenhum evento. Não. Se usa o dado como forma de argumentar o que você está dizendo, mas não como o principal chamariz do rolê ali. Vai ser maneiro, que eu vou pegar um pouco do que você tá falando aqui agora. Posso fazer uma última Casa é acréscimo tua, aqui? cara. Tem um desafio pro varejo no mundo inteiro que é, ele vai continuar crescendo, mas ele cresce menos do que ele cresceu nos últimos anos. Uhum. O percentual de mudança, isso não sei o que estou dizendo, isso tem Uhum. pesquisa de marketer dizendo, tem pesquisa de Gartner dizendo que o varejo cresce, mas cresce menos do que cresceu em anos anteriores. E aí me parece que o grande desafio para quem vende online não é mais como eu faço para vender mais, porque isso vai ser muito difícil de ser superado. É como eu vendo melhor. E dados, me parecem, são a melhor forma, ou talvez a única forma, de eu descobrir como eu vendo melhor. Como eu vendo para atender o meu cliente com um frete que fique bom para ele e mais barato para mim. Uhum. E isso passa por distribuição, por eu saber. E a única forma de chegar nessa conclusão são os dados. São os dados estruturados. São as capacidades de conhecer quem são meus clientes e ter talvez uma CDP bem implementada, mas mais do que bem implementada, muito bem utilizada. Né? Como é que eu faço bom uso do que ela é capaz de fazer? Perfeito. Então, esses anos todos que a gente viveu, com todo mundo falando sobre qual é o ROI que eu dou, me coloca que eu aumento sua venda, que você vai ter muito mais. A gente vai precisar repensar esse caminho, porque o varejo online no Brasil e no mundo inteiro não vai crescer naquelas velocidades bizarras de adquirir cada vez mais clientes. Uhum. A gente vai entrar numa outra era em que decidir melhor e vender melhor são mais importantes do que vender mais. E conecta muito com o que você está me dizendo. Acabou, Nelson. Pô, tu tem alguma coisa pra falar? Eu não tenho mais porra nenhuma, não. Já tô Só até tem- trabalhando. Eu só tenho a agradecer. Vou trabalhar pra implementar o que ele falou. é Pô, isso, você tá vamos- maluco? Eu só tenho a vamos agradecer por você estar aqui com a gente presencialmente, num assunto que você domina, pra gente conversar. Obrigado mais uma vez por estar com a gente também na MB hoje em dia. Sua única parceira de serviço. É isso. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, Godoy. Prazer foi meu, sempre muito bom. Espero ter podido contribuir um pouquinho aqui com essa Tá bom. temporada. E tenho certeza de que o que a gente está construindo na Métricas está alinhado com esse futuro. Então, é um prazer dividir essa jornada com vocês Porra. e fazer mais um episódio. Você, Agora presencial finalmente.
A gente não vai mais primeiro de expulsar. muitos. Agora tem que gravar presencial lá. Mas aí é outros 500. Vamos resolver. Você que assistiu até a gente, não esquece aí, pô, dá uma moral pra gente, se inscrever, dar um like, ativa o sininho, deixa teu comentário, se você constrói CDP, se tá usando qual desafio que você teve. Fala aí pra gente poder te ouvir. E não esqueça que toda quinta-feira, Às 11 fucking anos. 11 fucking anos, tá aqui a tua pílula semanal de pensamento analítico. Um abraço.